Quais eram as perguntas que nós tínhamos, né? Qual a idade gestacional de PRD? Então, considerando que era o dia 25/1 e a DUM era no dia 20/9, nós podemos lançar mão, por exemplo, né, de aplicativos, o nosso T+ Saúde, né, o sistema da Tascom com Santa Marcelina, já calcula para nós automaticamente, com base na data da última menstruação, com base no ultrassom. Se tem uma diferença maior do que 7 semanas, ele já escolhe, né, o ultrassom. Ou se tem uma diferença menor, ele acaba já escolhendo a data da última menstruação para chegar na idade gestacional. Então, a idade gestacional seria 18 semanas e 1 dia. E qual seria a data provável do parto? 26/6/2024, considerando aqui a DUM em 20/9/2023. Lembra que nós estamos no ano bissexto, né? Então, em vez da nossa regra de Nagelli acrescentar 7 dias ao número de dias, né, que era 20, foi para 26, ele vai acrescentar 6 dias nesse caso. Eu tinha o mês 9, eu vou subtrair 3, né, para o mês 6. De 2023 vai para 2024, né, eu acrescento um ano, chegando assim na data provável do parto, dia 26/6/2024. Qual a classificação de risco do pré-natal? Muitas pessoas responderam alto risco, outras responderam risco habitual. Pelo município de São Paulo, seria risco habitual. É uma pegadinha mesmo, né? Considerando aqui a idade de 41 anos, o município de São Paulo não recomenda o encaminhamento dessa paciente ao ambulatório de pré-natal de alto risco. Ela deve ser acompanhada na UBS, a menos que ela tenha alguma outra justificativa para encaminhamento para o ambulatório de pré-natal de alto risco. Tudo bem? Era uma pegadinha mesmo para a gente entender esse ponto aqui do nosso protocolo municipal, né, de encaminhamento. Quais medicamentos você prescreveria para PRD? A gente poderia prescrever o ácido fólico, sulfato ferroso e o carbonato de cálcio, considerando aqui que ela é uma gestante de 18 semanas e 1 dia, e é uma gestante que não teria indicação de AS pelos nossos critérios, né, de alto risco ou de moderado risco para prescrição de AS, para risco de pré-eclâmpsia, né, nesse caso. Então, se tem 2 critérios de moderado risco, a gente pode prescrever, ou se tem um critério de alto risco, a gente também poderia prescrever. Ela não tinha, né, um critério, então a gente não vai utilizar a aspirina em baixas doses, né? Seria o ácido fólico, o sulfato ferroso e o carbonato de cálcio. Quais exames nós solicitaríamos para essa nossa paciente numa primeira consulta tardia de pré-natal, com 18 semanas e 1 dia? Tipagem sanguínea, hemograma completo, glicemia em jejum, eletroforese de hemoglobinas, aqui é uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Mas o município sugere que nós solicitemos a eletroforese de hemoglobina apenas para aquela paciente em que nós tenhamos uma suspeita clínica de anemias hereditárias. Urina tipo 1 urocultura, com antibiograma, teste rápido para sífilis, teste treponêmico, teste rápido para HIV, sorologia, né, para HIV 1 e 2, teste rápido para hepatite B, teste rápido para hepatite C, tudo isso primeira consulta. Toxoplasmose, IgG e IgM, ultrassonografia obstétrica, seriam os exames aqui dessa paciente, na primeira consulta, né? Então, lembrar dos testes rápidos, lembrar das sorologias, lembrar dos exames de rotina que nós vamos solicitar, por exemplo, glicemia em jejum, urina em urocultura e assim por diante. Quando você agendaria o retorno para essa paciente? Pelo protocolo, seria 30 dias, né? Mas como ela iniciou o pré-natal tardio, vai ser importante que nós tenhamos retornos mais breves. O ideal é que tenha um agendamento, né? Considerando que os exames estão saindo aí com mais ou menos 5 dias, dependendo da unidade, às vezes menos, às vezes um pouco mais, seria prudente agendar um retorno com até 7 dias para essa gestante. Essa primeira consulta aqui foi com o enfermeiro, né? Então agenda o retorno com o médico, tá bom? Para que a gente já possa checar o resultado dos exames nessa consulta e tomar uma conduta diante de algum resultado alterado. E aproveitar também para incluir essa gestante nos grupos, né? Grupo de planejamento familiar, grupo de aleitamento materno, grupo de gestante. A gente mantém uma alimentação saudável, né? Uma elevada ingestão de água, em torno de 2 litros por dia, realizar exercício físico, realizar todos os exames em tempo oportuno, retomar as consultas agendadas, né? Na verdade, retornar, né? Agendamos consulta, ela deve comparecer às consultas, orientar essa paciente em relação à vacinação, não só orientar, mas levar essa gestante lá para a sala de vacina dentro da unidade para que ela atualize
a sua situação vacinal, né? Muitas vezes na primeira consulta a gente já tem a oportunidade de atualizar algumas vacinas, já aproveita para atualizar, por exemplo, dupla adulto, se ela tiver mais do que 5 anos da última dose, hepatite B, ela tem que completar o esquema, Covid, né? Vacina contra SARS-CoV-2, vacina contra a influenza, né? Se for um período de sazonalidade do vírus, a gente deveria já orientar essa paciente, tá bom? Lá, encaminhar, né? Não só encaminhar, mas levar essa paciente para a sala de vacina. Muitas vezes o enfermeiro faz, o médico pode fazer também. E leva também a paciente para a sala de odonto, né? Lembra que as alterações, as doenças periodontais são um grande fator de risco para trabalho de parto prematuro. Uso de repelente, a gente vai prescrever, porque tem na Remume, né? Não vou dizer que tem sempre na unidade, porque muitas vezes falta, mas a gente prescreve repelente. Prescreve protetor solar, também tem na Remume, também tem lá na lista de medicamentos distribuídos de forma gratuita às pessoas. Eu prescrevo protetor solar. Grupo de gestantes, planejamento familiar, aleitamento materno, a gente já comentou. E encaminhar, nossa paciente está aqui para tratamento, né, atendimento odontológico, estimulando a participação do parceiro nas consultas subsequentes e até possível agendar o pré-natal do parceiro. Continuando um pouco, uma evidência a respeito da prescrição do carbonato de cálcio, pessoal. A pré-eclâmpsia, ela é, dentro das síndromes hipertensivas, né, uma importante causa de mortalidade materna no Brasil, e as síndromes hipertensivas são, na verdade, a principal causa de morte materna. Como que eu faço o diagnóstico de pré-eclâmpsia? É uma hipertensão, geralmente após a 20ª semana de gestação, associada à proteinúria ou sinais de comprometimento materno-fetal. A lesão em órgão-alvo. Né? Então, eu tenho hipertensão e lesão em órgão-alvo na gestante, pré-eclâmpsia. A gestante ela leva um tempo muito menor do que o paciente com hipertensão sistêmica para desenvolver uma lesão em órgão-alvo. Né? Então, dentro da própria gestação, essa gestante já pode desenvolver lesão renal, por exemplo. Como que eu faço o diagnóstico da síndrome hipertensiva durante a gestação? Tem que ter uma sistólica maior do que 140 ou uma diastólica maior do que 90, com 2 medidas alteradas em um intervalo de pelo menos 4 horas entre eles, associada a uma proteinúria, por exemplo, maior do que 300 miligramas em 24 horas, ou 2 cruzes em fita. Esse é o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Posso fazer o diagnóstico de eclâmpsia também, se essa paciente com hipertensão desenvolve síndrome convulsiva. Se essa paciente, posso pensar também numa pré-eclâmpsia, né, grave, se essa paciente com hipertensão desenvolve edema agudo de pulmão, uma paciente na iminência de eclâmpsia, né, com aqueles sinais que a gente sempre tem que estar aí careca de saber quais são mesmo, cefaleia, escotoma cintilantes, dor epigástrica, dor no hipocôndrio direito. Essa paciente está tendo lesão em órgão-alvo, está na iminência de pré-eclâmpsia e o prognóstico dela piora muito caso ela tenha.